Qual a melhor forma de se fazer pagamento de produtos à base de cannabis nos Estados Unidos? Cripto. Vamos arriscar? Vamos. Porque assim, quem não quer arriscar não está nesse mercado, nem de cripto, nem de cannabis, né? Querendo ou não, a cana, ela mistura cannabis e cripto, né? E são dois tabus. Cripto é um tabu por um lado, cannabis é por outro. That marijuana is probably the most dangerous drug in the United States. E eu acho que as campanhas antidroga são muito ineficientes. Regulação de um mercado que já existe. Regulação. Trata de ver se o caso da maconha pode ser regulada, ao invés de ser simplesmente proibida. Herb is a plant. I mean, herbs are good for everything. Gilberto Gil declarou que, entre aspas, gostava da maconha. Olá, eu sou a Anitta Crepe e esse é o Cannabis Hoje Pode, o podcast onde você fica sabendo dos avanços científicos, econômicos e sociais do universo canábico a partir de entrevistas esclarecedoras com os principais nomes desse ecossistema. A 4ª temporada do Cannabis Hoje Pode tem o apoio de Unileia, Flora Urbana, Bliss, USA Hemp e Aleda, marcas que reconhecem o valor da comunicação responsável e do jornalismo de qualidade. Mas é claro que nada disso teria sentido se não fosse por você, querido ouvinte, que pode apoiar também compartilhando esse episódio. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e fica aqui comigo que eu já volto. Ei, você aí, já conhece o novo e-commerce da Aleda? Agora tá mais fácil garantir aquela caixa de seda ou as suas peças favoritas de streetwear. Toda a linha de produtos da marca tá reunida no Aleda Shop com entrega para todo o Brasil. Acesse aleda.com.br e acompanhe todas as novidades no @AledaOficial. Opa! Hoje a nossa conversa vai cruzar dois universos que têm muito em comum, cripto e cannabis. E para nos guiar por esse território, o programa de hoje vai ser dividido em 2 blocos. Na primeira parte, a nossa convidada é Emília Campos, advogada especializada em cripto, blockchain e Web3, referência no Brasil quando o assunto é unir tecnologia, regulação e inovação. Ela vai explicar tudo isso pra gente de forma simples, mostrar as semelhanças culturais e regulatórias entre o mercado canábico e o mundo cripto e apontar como a gente pode usar essas ferramentas para criar negócios mais livres, seguros, sustentáveis dentro do nosso setor da cannabis. E bom, no segundo bloco do programa a gente vai conversar com o Luiz Quintanilha, fundador da Canacoin, uma comunidade que conecta produtores, lojistas, investidores e consumidores através da filosofia cripto. Se você acha que cripto é complicado demais, e eu vou te confessar que eu também acho, ou que cannabis e Bitcoin não tem nada a ver, isso eu já discordo, porque sim, eu acho que tem a ver, fica por aqui que essa conversa vai te surpreender. Então, sem mais delongas, Emília Campos, seja muito bem-vinda ao Cannabis Hoje Pode. Obrigada, Anitta. É um prazer enorme estar aqui. Acompanho o seu trabalho já há algum tempo e esse é um assunto que me interessa muito, então eu estou muito feliz de estar aqui. Que bom, cara. Eu tava te falando, né? Eu adoro falar sobre coisas que eu não entendo. Fico muito animada, saio desse tipo de conversa muito animada. Então, Emília, para começar, eu queria que você começasse pelo começo, né? Quando a gente fala de cripto, Web3, do que a gente está falando exatamente? É tudo a mesma coisa? Tem alguma diferença de conceitos? Na verdade, o Web3 é um conceito mais abrangente, né? De uma internet que ela é um pouco diferente da internet que a gente está acostumado até agora, que é uma internet que sempre tem um intermediário. A Web3, ela é uma internet onde as partes se conectam sem intermediários, né? A gente está acostumado com aquela internet onde sempre vai ter aquela parte que faz a intermediação entre os interessados, entre os usuários, e, por conta disso, ela detém um certo poder e ela também tem um custo. Então, Uber, ele presta um serviço ali, ele trouxe uma melhoria para a gente, né? Tirou aquele monopólio, né, das cooperativas de táxi, deu mais opções para a gente, mas tem ali aquele intermediário, que é o Uber, que além de deter um certo poder, ele também fica com uma parte dos valores, né?
Quando a gente chega na Web3, a gente tem uma internet que tem a expectativa de conectar as pessoas, os usuários, diretamente, sem os intermediários. Com isso, a gente tem uma maior distribuição das informações, tira os centros de poder e também barateia todo esse ecossistema. Por quê? Porque não tem um intermediário ali tirando uma fatia disso. Então, é uma internet mais, digamos, livre, democrática e uma palavra que eu gosto muito, que é sem a barreira de entrada. Ela é censorship resistant. Ela é resistente à censura. Isso que eu acho que é a coisa mais bacana da Web3, e aí sim tem a intersecção com o Bitcoin. O Bitcoin e as criptos são só uma fatia da Web3, mas a Web3 é muito mais do que cripto. Agora, você vai me perdoar que é ignorância, mas onde é que rodaria essa Web3? Onde é que ela funcionaria? Na internet, né? Na a internet Web3 que a gente já tem, tá. Isso, exatamente. Ela é só uma forma de construção dessa utilização da internet. Então, a gente deixa de ter aqueles grandes grupos, porque hoje está tudo muito focado nos grandes grupos. A gente tem aí tudo dominado por Google, né? Meta. Quando a gente fala em Web3, a gente tem essa mesma internet, só que com as pessoas diretamente conectadas entre si, sem esses grandes grupos detentores de todas as informações. Na internet, informação é poder, né? Então, quem detém informação, detém o poder. Então, hoje, quem que detém informações? 4, 5 grandes grupos. Então, 4, 5 grandes grupos detêm muito poder. Claro. Quando a gente pensa em Web3 e as pessoas, os usuários conectados entre si, a gente distribui esse poder entre os usuários e não mais na mão desses grandes grupos. Quando você me fala disso, eu lembro aqui que eu estava conversando com meu marido sobre o Airbnb, né? Que a gente fica impressionado que não existe, assim, um Airbnb de tal país, né? Por que a gente fica usando esse serviço, mandando dinheiro para fora, falando de Brasil e Airbnb Estados Unidos, né? Em vez de criar uma comunidade ou algum lugar ou alguma web onde as pessoas possam entrar e se comunicar diretamente ali para alugarem suas casas. Faz sentido? Mas já existe. Qual que já existe? Você sabe que agora me fugiu o nome. Tem de troca de casa, né? De tipo, eu deixo a minha casa para você na Espanha, você me deixa a sua em São Paulo. Mas é mais ou menos o mesmo mecanismo, só que o que as pessoas fazem? É uma rede descentralizada, os usuários encontram os imóveis, e aí toda o trâmite da locação é feito via uma rede descentralizada, se passa uma senha e as pessoas fazem os negócios igualzinho ao Airbnb, só que sem o intermediário Airbnb. Fazem lock-it, Claro, é o nome. Claro, se eu não que me é o engano. mesmo processo que acontece também quando você vai peer-to-peer trocar criptomoedas. Isso é o Airbnb, só que peer-to-peer. Chama lock-it. E é feito através de uma blockchain. E aí o que é bacana é que a blockchain, ela dá essa capacidade para as pessoas poderem fazer isso. Por quê? Porque a blockchain trouxe para os usuários, para as pessoas, uma coisa maravilhosa, que é segurança para se fazer operações peer-to-peer entre pessoas que não se conhecem e não se confiam entre si. E aí o que a tecnologia traz? Ela traz confiança e segurança via tecnologia. É isso que a blockchain faz. Então, não preciso da segurança sendo trazida pela empresa Airbnb. Eu tenho a segurança trazida pela blockchain. E como é que você acha, a gente depois eu quero voltar um pouco disso, mas eu acho que agora é o momento, assim, como é que você acha que a cannabis pode se beneficiar dessa tecnologia blockchain ou da Web3? Mil maneiras, né? A Canacoin é um dos exemplos, mas eu consigo imaginar várias coisas, né? A primeira coisa que me ocorreu quando eu comecei a trabalhar com essa área, e eu sempre gostei do tema cannabis, no escritório a gente faz pro bono para pessoas que precisam de tratamento com cannabis medicinal, então essa área sempre me interessou. Uma das primeiras coisas que eu pensei foi em desenvolver uma solução baseada em blockchain para fazer o rastreamento do ciclo de cultivo
baseado em blockchain, já conectado com o órgão regulatório, por exemplo, a Anvisa, para que a Anvisa pudesse acompanhar a vida daquela planta desde a semente até a hora que ela entra no produto, né? E já tem ferramentas assim. No Canadá, por exemplo, que tem já a sua regulamentação há bastante tempo, já foram desenvolvidas ferramentas que fazem isso via blockchain. E o que blockchain traz agrega, né, de qualidades, né, de atributos para esse processo que são extremamente favoráveis? Segurança, imutabilidade, transparência. Por quê? Porque todo mundo da cadeia vai poder acompanhar a vida da semente desde a hora que ela começa a germinar até a hora que ela entra como insumo no medicamento. Todo mundo dessa cadeia, ou seja, produtor, fabricante do medicamento, agente regulatório, acompanha isso ao mesmo tempo, porque a blockchain é um livro de registros público e descentralizado. Então, todo mundo que faz parte da cadeia pode acompanhar isso. E para o usuário que pega lá o produto, ele também, através de uma hash lá, ele também vai poder acompanhar quando a semente que compõe, cujo produto compõe aquele medicamento que ele comprou, quando a semente foi germinada. Ele pode rastrear isso através de um QR Code que vai estar no produto dele. Então, essa foi a primeira coisa que eu pensei lá atrás, né? Quando eu pensei nessa intersecção entre cannabis e cripto. Mas veja outra coisa que também pode ajudar bastante. Olha a situação dos Estados Unidos, né? Ele tem uma regra federal, uma lei federal de pagamentos. Só que as autorizações, né, para cultivo, para venda de produtos à base de cannabis, são estaduais. O que acontece? Acontece que você tem os estados permitindo a venda, só que os pagamentos, eles estão ligados a uma lei federal. E aí você tem grandes problemas para fazer pagamentos nas lojas, nos dispensários, via métodos federais de pagamento, porque federativamente nos Estados Unidos, cannabis é proibido. Qual a melhor... Aí você chega num dispensário e tem que fazer o pagamento em quê? Em dinheiro. Por quê? Porque meio de pagamento está sujeito a uma lei federal. Qual a melhor forma de se fazer pagamento de produtos à base de cannabis nos Estados Unidos? Cripto. Né? Seria uma ótima forma de se viabilizar pagamentos mais rápidos, mais fáceis do que com dinheiro em espécie, né? Por conta dessa questão absurda que a lei dos Estados Unidos acaba gerando em relação a pagamentos. Então, eu acho que existem inúmeras formas, né, de você utilizar Web3 para o segmento de cannabis para facilitar a vida de quem produz, de quem fabrica insumo para a indústria farmacêutica. E aqui no Brasil, principalmente, a gente está aí se debatendo na questão do cultivo, né? E essa palhaçada, né? Dificultando o cultivo, inclusive, de cânhamo com até 3% de THC, coisa que já deveria, na minha concepção, já deveria estar liberado há muito tempo, né, para a indústria. Por conta de dificuldades, como é que a gente vai acompanhar, como é que a gente vai evitar desvio, né, essas preocupações tão pequenas. Isso poderia ser facilmente resolvido se a gente tivesse esse método de acompanhamento da produção e tudo mais via blockchain, né? Mas eu acho que, infelizmente, a gente ainda está muito longe de se pensar nessas soluções para essa indústria enquanto a gente tiver empecilhos de outra natureza, né? Na nossa regulamentação brasileira. Mas justamente isso que eu ia te perguntar, assim, o que falta para a gente, de fato, poder utilizar a blockchain nesse segmento da cadeia? Na minha concepção, falta coisas muito mais primárias do que só pensar na tecnologia. Falta boa vontade política. Não, sim. Né? Digamos que andou o processo, digamos que a regulamentação está andando. Falta nada. Nada. Tipo, é só decidir. Nada. Tem milhares de empresas hoje que são capazes de implementar uma solução como essa. Milhares. Porque é uma solução facílima. Na época, eu e a Solange Gueiros, que é uma desenvolvedora de blockchain, mulher maravilhosa, né, uma das maiores desenvolvedoras de blockchain que tem no Brasil, a gente começou a estudar, né, para
fazer uma solução como essa, e a gente viu que a gente nem precisava desenvolver uma solução como essa no Brasil, porque já existem milhares de soluções. Então, o que falta é colocar em prática. E é uma questão cara? Não é uma questão cara. Pô, então isso, por exemplo, tinha que entrar agora nessa regulação do cultivo agora, né, para fim de setembro. Seria bom que entrasse uma coisa assim, né? Isso daria uma tranquilidade para a Anvisa, né? Porque a gente vê que o grande problema, né, o receio da Anvisa, né, é a falta de possibilidade de controle, não sei o quê. Isso daria uma tranquilidade, né? Seria um chá de tranquilidade para o regulador e para todo mundo que acompanha, né, o produto final, de saber de onde ele veio, como ele foi cultivado, né, evitar desvios. Por quê? Porque ele está acompanhando ali a produção dia a dia, on time e on chain, como a gente chama, né, dentro da cadeia. Por quê? Porque está ali tudo sendo acompanhado praticamente real time via blockchain. Então, assim, o que falta, na verdade, é vontade de fazer a coisa acontecer. Uhum. E aí, que você acha, assim, que tem de essência entre cannabis e cripto? O que une esses dois mundos, na sua opinião? Acho que uma das coisas que une esses dois pontos é a questão, o processo regulatório. Uma das minhas especialidades é regulatório, né? E eu trabalhei muito tempo com regulatório farmacêutico, porque eu já trabalhei na indústria farmacêutica como advogada, e me envolvi muito no processo regulatório de cripto. Fui à Assembleia explicar para os deputados o que era cripto sobre o aspecto tecnológico, né, para ajudar no processo regulatório. Uma das coisas que eu percebo é que o processo regulatório é uma máquina de moer as pessoas e os incumbentes que estão no mercado. Quando entra no processo regulatório, todo mundo que já está nesse mercado quebrando barreiras é sempre considerado criminoso, né? E isso é uma coisa muito parecida, tanto em cripto quanto em cannabis. Quando veio o processo regulatório, por exemplo, nos Estados Unidos, uma coisa que a gente conseguiu ver foi que todo mundo que plantava e que estava ali dando sangue para fazer a coisa acontecer, quando entrou a regulamentação, esses players foram colocados para fora do mercado. Por quê? Porque a barreira regulatória era tão alta que eles, que conheciam o cultivo, que sabiam cultivar e que estavam no mercado quebrando pedra há um tempão, basicamente esses players não conseguiram se regularizar. Eles não conseguiram cumprir as regras da regulação e se tornarem legalizados, eles que estavam lá quebrando pedra há um tempão. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa, tanto com quem estava no mercado de cannabis quanto quem estava no mercado de cripto. Em 2013, no estado de Nova York, e principalmente na cidade de Nova York, existiam 33 empresas de cripto, quando ainda não existia regulamentação, operando no mercado, quebrando cabeça, se virando para fazer o mercado acontecer. Aí veio a regulamentação, a BitLicense. A BitLicense foi uma regulamentação tão pesada que tinha um custo aproximado de $150 mil para se obter uma licença. Que no dia seguinte que entrou a licença, das 33 empresas que estavam lá, somente 3 conseguiram a licença. E quem eram essas 3? Uma era ligada a banco, né, que detém o monopólio, né, do sistema de licenças, né, e outras 2 que já eram grandes o suficiente que conseguiram se manter. As outras 30 que estavam ali foram fechadas, ou foram para outros estados, ou simplesmente fecharam as portas. Que foi a mesma coisa que aconteceu no Colorado, quando entrou a regulamentação de cannabis. E esse é um processo muito canibalista, né? Por quê? Porque sacrifica quem lutou pelo mercado, que é simplesmente colocado para fora. E isso é uma coisa que é injusto, né? Porque daí você vê gente que quando entra a licença de cannabis, grandes players da agricultura, que nunca plantaram um pé de cannabis, que não sabe como é que é plantação de cannabis, e que conseguem uma licença, por quê? Porque simplesmente sabem como é que funciona um processo regulatório de agricultura, mas que nunca se arriscaram a plantar um pé de cannabis. E a mesma coisa vai acontecer
com o processo de regulação de cripto. Quem conseguiu licença, foram empresas que estavam ligadas aos bancos, sistema financeiro tradicional, que cripto foi criado para dar uma opção, exatamente, para dar uma opção para as pessoas fugirem desse sistema. Quem conseguiu licença é quem estava acostumado, quem era de banco. E agora a gente está no processo de regulação aqui do mercado de cripto. E o que a gente está vendo? A nossa regulamentação brasileira de cripto, ela simplesmente isenta da necessidade de obter licença para cripto quem? Bancos. Os bancos. Ai, meu Então, Deus, que assim, lobby forte, né, desses caras no mundo. A vida é muito fácil, né, para quem já faz parte do quê? Do clube, né, dos de sempre. E isso é muito injusto. Né? Então, Muito. eu já prevejo, eu assessoro várias empresas na obtenção, para trabalhar nesse processo de obtenção da licença de cripto, e eu já consigo imaginar que muitas dessas empresas não vão conseguir sua licença. Que coisa. Eu nem estava sabendo desse processo regulatório de cripto no Brasil. A gente está em que momento? Para onde a gente está andando? A gente está no seguinte momento: o Banco Central lançou 3 consultas públicas, a 109, a 110 e a 111. Todo o mercado colaborou, e isso realmente foi um processo bacana. Eu gosto muito de ver as consultas públicas e o interesse do Banco Central em ouvir o mercado, né? Mas, por mais que exista boa vontade do regulador, esse processo ele é um processo canibal do mesmo jeito. As empresas vão ser colocadas para fora quando não atingirem a regulamentação. É uma regulamentação difícil, dura de atingir. A gente está falando de exigência de capital social aí de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões para poder operar, né? Agora, todo mundo já participou da consulta pública, a gente já teve a minuta da regulamentação proposta pelo Banco Central, com coisas muito razoáveis e algumas coisas muito totalmente sem sentido. Aí tá muito parecido com cannabis, né? Então, é muito parecido com o processo da Anvisa, mas na época que eu trabalhava com a Anvisa, eu percebo que o processo regulatório do Banco Central, ele ouve mais o mercado e ele acolhe mais o mercado do que a Anvisa. A Anvisa é muito mais dura e difícil, né, no processo regulatório. Então, eu realmente tenho a expectativa de que agora, o que a gente está aguardando nesse processo regulatório de cripto é a edição da versão final da lei, e ela efetivamente entrar em vigor. E eu realmente espero que o Banco Central ouça aquilo que o mercado falou e implemente mudanças. Essa é a expectativa do mercado. A Anvisa é mais dura para ouvir essas recomendações do mercado. Então, eu realmente tenho expectativa de que a gente vá ter algumas alterações daquilo que o mercado reclamou, né, sobre a proposta. Mas, de qualquer forma, vai ser uma regulamentação dura para o mercado aí que trabalhou mais de 10 anos nesse limbo regulatório, né? Não que limbo regulatório seja bom, não é? Por quê? Porque gera muita insegurança jurídica, mas também tem uma regulamentação. Exatamente, dá um espaço para inovação, dá espaço para muita coisa acontecer. Então é nesse momento que a gente está, mas do que eu acompanho, o mercado de cripto cresceu nesses 10 anos muito mais do que a gente pôde ver o mercado de cannabis crescer. Mas aí eu acho que é também por conta de todo o preconceito que existe, infelizmente, em cima de cannabis, né? Quais os cuidados, assim, jurídicos que o empreendedor canábico precisa ter antes de, por exemplo, adotar cripto no seu negócio? Analisar sobre o aspecto legal, como ele vai fazer essa implementação no modelo de negócio dele e fazer da forma correta, seguindo a regulamentação. Para quê? Para não ter mais esse ponto no projeto dele de cannabis, que já é um projeto delicado, que possa ser objeto de contestação pelo regulador, né? Porque ele está misturando 2 assuntos que são 2 assuntos delicados. Então, assim, vamos fazer uma implementação bacana com o regulador. Vamos arriscar? Vamos. Porque, assim, quem não quer arriscar não está nesse mercado, nem de cripto, nem de cannabis, Exato. né?
É quem gosta de risco e quem gosta de quebrar Claro. paradigmas, né? Que tá nesse mercado. Mas vamos fazer isso com uma tese, né, por trás, para se tiver discussão, a gente tem argumento para se defender. Então, fazer de forma pensada, né? Não fazer de forma aleatória. Vamos criar uma tese por trás disso, para se defender juridicamente se a gente tiver contestação. É isso que eu recomendo. Dá para fazer? Dá. A gente tem aí exemplos, né, de gente que fez. Mas vamos fazer estudado? Vamos fazer vamos arriscar, mas vamos ter uma tese por trás? Né? Eu gosto muito de quem quer arriscar, adoro. E gosto muito de trabalhar em projetos de quem gosta de comprar riscos. Mas vamos comprar riscos na medida que a gente consiga defendê-los? Porque daí a gente não abre flanco para tomar investida do regulador. Porque parece que tudo que o regulador às vezes quer é contestar, né, as investidas mais inovadoras. Então, vamos nos preparar para inovar. É isso que eu recomendo. E aí, agora falando de criptomoedas, né? Eu fico pensando, porque tem algumas empresas no mundo, e disso você já sabe muito bem, que investem nas próprias criptomoedas, né? E a partir desse lucro ou dessas subidas, assim, enormes que tem as criptomoedas, criam outros negócios, sempre ali aliado, sempre lastreado pelo crescimento das criptomoedas. Você acha que isso é uma possibilidade interessante para empresas de cannabis? Ou ainda estamos muito no começo no Brasil para falar sobre isso? Então, eu acho que sempre é uma possibilidade. Não só para as empresas de cannabis, para qualquer empresa, né? É um ativo de investimento, então é uma possibilidade. Como é que eu vou fazer isso? De forma muito estudada, né? Claro. As empresas agora estão falando em montar caixa de empresa, né, com cripto e tal. Eu acho legal? Acho. Desde que você faça isso de uma forma bem estudada, coerente com a sua estratégia. Eu acho que sim, pode ser uma fonte de investimento, como qualquer outra, né? Os estados, os países estão pensando em fazer isso. O que você acha? Eu acho que tem tantas outras coisas antes disso para os estados e países pensarem nisso, mas isso é uma opinião muito particular minha, porque eu sou muito fundamentalista, sabe? Eu quero ver cripto sendo utilizado como meio de pagamento, não só como investimento e especulação. Então essa é uma visão muito particular minha, que quero ver as pessoas usando cripto para pagar as coisas, para fazer negócios, não para especular, não na mão de grandes players, grandes baleias aí, empacando Bitcoin, por exemplo, que poderia estar sendo utilizado por países que estão em situação de necessidade, precisam ter meios de pagamento. Eu tenho uma outra visão principalmente sobre Bitcoin. E sei que eu faço parte de uma minoria, né? As pessoas querem mais, vamos fazer reserva do Brasil em Bitcoin. Eu acho que isso não tem muito a ver. Mas eu sei que eu faço parte de uma minoria que queria ver cripto sendo utilizado para pessoas que precisam mandar dinheiro para os seus países de origem, sabe? Que estão trabalhando em outros países e precisam fazer uma transferência internacional mais barata. A minha vontade era essa. Mas sim, é uma forma de você fazer investimentos, claro. Então, pode ser utilizado sim, mas precisa ter alguém que entenda bem de investimento para fazer essas análises. Eu, por exemplo, não entendo. Minha área com cripto não é investimento. Eu tenho cripto? Tenho. Por quê? Porque a gente recebe cripto como meio de pagamento no escritório. A gente usa como uma forma de especulação? Não. A gente usa exclusivamente como meio de receber, de pagar, sabe? Então, nunca foi uma coisa que a gente usou para investir. A gente sempre fez como forma de pagar e receber, como meio de pagamento mesmo. Muito bom, Emília, adorei ter você aqui com a gente. Antes de nos despedirmos, deixa pra galera o seu contato,
Onde é que as pessoas te encontram no LinkedIn, no Instagram? Onde é que você tá? Eu tô no LinkedIn como Emília Malgueiro Campos. A gente tem um LinkedIn do escritório também, Malgueiro Campos, que tem bastante conteúdo legal. Eu tenho um canal no YouTube que chama Descomplicando com Emília Campos, que tem bastante conteúdo de cripto, algum conteúdo de cannabis. Olha que bacana. A gente tem um livro também, que tem 2 livros, Criptoativos e Blockchain, Direito no Mundo Digital, e Criptomoedas e Blockchain e Direito no Mundo Digital, e Criptoativos e Blockchain, Regulação e Tecnologia. E a gente tá no Instagram como Emilia_M_Campos, com bastante conteúdo. A gente gosta bastante de produzir conteúdo. E tem o Instagram do escritório também, que é Malgueiro Campos, que também tem bastante conteúdo sobre cripto para quem quiser conhecer e aprender um pouquinho sobre esse assunto. Emília, então super obrigada pela sua participação e tempo aqui para explicar pra gente o que é difícil, mas que eu acho muito importante a gente entender e começar a usar esse tipo de tecnologia pro bem, né, e pra nossa vida. Obrigada mesmo. Sim, é verdade. E obrigada a você, eu adoro o seu trabalho, acompanho muito, acho você muito corajosa com esse assunto, que é um assunto extremamente importante. Então, foi um prazer enorme participar, ainda mais juntando esses 2 assuntos que eu adoro. Obrigada, querida. Gente, então é isso, a gente vai pro intervalinho e na volta com o Luiz Quintanilha. Vamos continuar esse papo. Um app brasileiro acaba de ganhar destaque nos Estados Unidos. A revista Forbes americana apontou a Bliss como uma das maiores inovações do mundo no acesso a cannabis medicinal. Um modelo que está quebrando preconceitos e revolucionando o mercado global de bem-estar. Totalmente alinhada às regras da Anvisa, a Bliss já conectou mais de 350 mil brasileiros em mais de 1.800 cidades, oferecendo acesso completo da consulta médica, à compra de produtos autorizados e tudo direto no app. E pensar que lá no começo a Bliss era alvo preferencial das críticas e hoje os mesmos que duvidaram tentam copiar. Mas pioneirismo não se imita, se vive. E a história da Bliss tá só começando. Baixe agora e descubra por que esse aplicativo virou notícia no mundo inteiro. Estamos de volta do intervalo, agora para conversar com Luiz Quintanilha, que é fundador da Canacoin e um cara que manja muito desses 2 universos e vai contar como surgiu a ideia da Canacoin, quais os problemas ela resolve, se propõe a resolver e como essa solução pode driblar barreiras bancárias, ampliar a inclusão financeira e abrir novas possibilidades para negócios canábicos no Brasil. Então, Luiz, muito bem-vindo ao Cannabis Hoje Pode e para quem ainda não te conhece, eu queria que você contasse pra gente como você começou essa jornada no universo cripto, no setor da cannabis, e aí já emendando também na explicação sobre a Canacoin e a sua proposta de união desses 2 universos. Olá, Anitta, tudo bom? Prazer estar podendo falar um pouquinho aqui, né, sobre a minha experiência com cannabis, com cripto, sobre a Canacoin, poder falar pro teu público. Eu já te acompanho aí há algum tempo, né, você tá ali desde o nosso primeiro mapeamento de stakeholders aqui no Brasil e tudo mais, né, como jornalista de diversos veículos e acompanhando hoje também aqui o podcast. Então é um prazer poder falar um pouco e conversar com você e com o teu público aqui. Prazer é todo nosso. Conta pra gente, Luiz. Primeiro, como que eu vim aparecer no universo, na indústria da cannabis, né, nesse mercado que hoje ele está mais visível para todo mundo, né? Mas há 5, 6, 10 anos atrás ele ainda era quase que um mercado invisível. Bom, basicamente eu sou um empreendedor da área de tecnologia, trabalho com inovação já há cerca de 14 anos. Eu empreendia na Gama Academy, que na época era uma das maiores escolas ali de tecnologia para o mercado digital, para o mercado das Big Techs também. E ali eu pude ter muito contato com as grandes tecnologias, né? E blockchain sendo uma delas. Então lá a gente aplicava programa e formava desenvolvedores ali para diversas empresas, e até o próprio mercado Bitcoin, BASF, Vivo, entre outras, e trabalhava muito com blockchain também, né? Então até desde certificados, ideias de como implementar isso no nosso negócio, mas também acompanhando de perto essa tecnologia para ajudar a formar ali, né, grade de aula, tudo mais. Então eu já tinha um bom contato.
antes com esse universo. com blockchain. Já a cannabis, ela veio advindo dessa ideia. O que eu percebi, né? Em determinado momento ali na Gama Academy, a gente foi adquirido pela Anima Educação, que na época era o terceiro maior grupo educacional para o ensino superior, e eu, como um dos empreendedores, CMO da empresa, precisava tomar uma decisão. Essa decisão era de continuar por mais 4, 5 anos, fazer essa passagem de bastão, né? Fazer o famoso earnout ali dos empreendedores, ou fazer um exit antecipado e seguir a minha carreira para outro lugar. E foi essa a decisão que eu tomei. Muito porque eu já tinha enxergado que a blockchain poderia ajudar e contribuir para o mercado da cannabis, porque a blockchain ela é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem de governança, né? Ela consegue criar um registro público, imutável, transparente para todo mundo. Mas essa primeira ideia que você teve foi como, assim? Tipo, você estava fazendo o quê? Aí veio o insight de quê exatamente? Você falou, olha só, dá para blockchain fazer tal coisa. O que foi essa tal coisa? Bom, nesse momento eu estava pensando em outras formas de empreender e inclinado para inteligência artificial. Então, estudando mesmo algumas formas, modelos de negócio, tentando juntar ideias, só que não vinha nada na cabeça. E aí, assistindo um episódio clássico, o episódio 100 do Greg News, que ele fala sobre a cannabis, né, e fala sobre o poder regenerativo, sobre como a cannabis poderia transformar comunidades, como a gente virar essa perspectiva da cannabis de uma planta que é porta de entrada para drogas e outras coisas, para uma planta medicinal e uma planta que pode contribuir, inclusive, com o clima. Isso me chamou a atenção. Olha só o poder da mídia. Sim, porque assim, né, eu sempre acompanhei o mercado, mas eu não tinha todo esse contexto das outras coisas que ela poderia fazer. Claro, você tinha uma parte ali, né, um ponto de vista desse universo tão vasto. Exatamente. E aí aquele episódio me chamou a atenção algumas coisas. Primeiro, a questão da fitorremediação. Então, entender que a gente poderia, óbvio, com um bom manejo, um bom planejamento ali operacional, né, de como a gente faria essas práticas, a gente poderia revitalizar solos ou melhorar a qualidade de solos e também melhorar a qualidade do ar, né, na remoção de CO2 e tudo mais. Isso me chamou muita atenção. E em determinado momento, juntou com a ideia cripto. Porque também, né, apesar de eu estar inclinado para a inteligência artificial na época, eu também estava estudando blockchain como uma das grandes 5 tecnologias que eu queria entrar, que seria ou blockchain, ou inteligência artificial, ou realidade aumentada, ou realidade virtual, ou impressora 3D. Eu estava olhando para todas essas no momento. E a blockchain, quando eu fui estudar mais a fundo fundamentos de tokens e tudo mais, eu percebi que uma coisa era muito importante, que a gente conseguisse ter um controle da emissão desses tokens. Isso era uma premissa básica para os maiores tokens do mercado ali na época, né? Hoje em dia mudou um pouco. E também que ele tivesse um lastro real, onde as pessoas poderiam verificar, né, a qualidade, a quantidade dessa emissão e ela estivesse atrelado a algo. E aí me surgiu a primeira ideia da Cana, que não é o que existe hoje, né? Que seria da gente ter um token lastreado no espaço de solo onde tinha a planta, né, a cannabis plantada ali. E aí esse espaço de solo, o que ele traria? Ele traria uma eficiência em melhorar a qualidade desse solo, ele traria também uma eficiência em remoção de CO2 e ele também produziria um fruto que poderia gerar lucro, poderia ser comercializado. Então eu estava tentando unir essas 3 coisas. E aí surgiu essa primeira ideia que seria assim: um token equivaleria a 1 metro quadrado de plantação de cannabis. E esse 1 metro quadrado teria ali a sua possibilidade de tirar ali cerca de 30 quilos de CO2 por ano. Ou seja, logo você agrupando vários tokens, você teria uma ferramenta de compensação de danos ambientais, sem necessariamente você ir lá e precisar queimá-la, né, destruí-la para pagar a tua compensação, que é a dinâmica que acontece hoje com os créditos de carbono, por exemplo. E a gente queria fugir do que acontece com o crédito de carbono por conta de greenwashing, por conta de uma série de problemas, que apesar de ser um instrumento interessante, esse instrumento tem várias falhas, né, devido ao modo que ele foi construído. Então foi mais ou menos assim que surgiu essa primeira ideia, né, ter esse lastro em remoção de CO2 e em beneficiamento de solo. Mas a Canacoin nunca ofereceu um serviço de crédito de carbono, nunca foi isso? Não, nunca foi, mas estava planejado ter algo parecido.
Porque conforme essa planta ela iria desenvolvendo ao longo do tempo, ela estaria removendo CO2. E nisso a gente contabilizando esse CO2 para quando batesse 1 tonelada, gerasse um crédito de carbono. Só que qual que é o principal problema do crédito de carbono hoje, né? Hoje o crédito de carbono, ao invés de ser um instrumento para ajudar a melhorar o planeta, ele acabou virando um instrumento financeiro. Ou seja, muitas empresas compravam porque sabiam que poderia valorizar e vender isso depois. Sendo que, você concorda comigo, se você comprar créditos de carbono, não significa que você está ajudando e contribuindo com o planeta. Primeiro, você precisa destruí-lo. Exato. Né? Isso é uma premissa, ou seja, se eu comprei e destruí, eu não vou ter para quem vender, então eu estou queimando. Mas ainda assim a mecânica era um pouco falha. Né? Porque a gente vê que tinha créditos de diversas qualidades, crédito barato, estava virando quase que uma licença para poluir. Totalmente. Ele não estava fazendo o efeito do porquê ele foi criado, né? Quando lá no protocolo de Kyoto, lá em 98, quando começou o pacto ali das Nações Unidas e de outros países lá no Acordo de Paris para conseguir melhorar o clima, a gente ficou instituído que esse crédito de carbono ele precisaria ter um alto nível de compliance e ele fosse caro, ele chegasse, por exemplo, a um custo de cerca de $75, porque isso forçaria as empresas ao invés de comprar crédito para continuar poluindo, a mudar a sua logística interna, sua cadeia produtiva para poluir menos e só o que ela realmente não conseguisse ajustar, ela fosse lá no mercado comprar esses créditos. Seria doloroso para ela, algo que não acontece hoje. Então essa é mais ou menos essa premissa, né? A gente tinha essa ideia, só que o mercado, né, quando você está trabalhando em dois mercados não regulados. Né? Exatamente, isso que eu queria saber, assim, como é que você faz, como é que você fez, em que momento a Canacon está hoje, assim? Hoje, nós somos uma certificadora de produtores de cannabis, a gente quer dar um próximo passo que seria certificar a cadeia produtiva inteira e todos os atores que estão inseridos nessa indústria, e estamos aqui desenvolvendo o nosso ID, que é para certificar os pacientes. Tudo isso deve vir ao ar logo, essa nova camada de certificação. Isso de certificação da planta em si, das sementes e tal, é o momento, né? Vocês estão aí com esse deadline da regulação também, porque tem que aproveitar, né? O que você acha? Sim. Ou você acha que dá para implementar com o passar do tempo? Não precisa ter pressa? Não, precisa ter pressa sim, porque a gente hoje está posicionado para isso, né? Duas coisas que a Cana conquistou em termos de posicionamento. A empresa de tecnologia da cannabis e a certificadora não oficial, porque como não existe a produção nacional, a gente não tem uma certificadora oficial. Então, a gente precisa ocupar esse espaço. Tudo que a gente construiu nos últimos 3 anos é justamente para esse momento. Ainda há um momento incerto, né? A gente vê a revisão da RDC 327 avançando, né? Tem muita coisa interessante sendo revisada ali, né? Até a própria a autorização para importação de sementes agora, então a gente já está olhando para a certificação de sementes também. Estamos adaptando assim, a cada passo que a gente dá em direção à regulação, a gente também dá um passo aqui na nossa certificação para conseguir comportar essas novas exigências do mercado, vamos dizer. Mas aí, Luiz, como é que faz isso assim na prática? A Canacon vamos supor que, beleza, começamos, o Brasil está regulado no cultivo, a Canacon já está trabalhando com certificação de semente e da cadeia produtiva da planta. Se eu sou uma empresa e eu contrato você, o que você vai lá fazer, assim, exatamente? Basicamente, hoje a gente tem uma certificação ESG, que é uma certificação mais voltada para a conformidade legal, dentro do que a gente tem de legalidade aqui, né, no país, na nossa regulação, feito por pessoas. Então, eu costumo falar que a certificação da cana ela é análoga a uma autenticação de cartório. Né? A gente vai basicamente verificar as provas, os documentos e as informações que os produtores enviam para a gente. Né? E quem vai fazer essa verificação é a comunidade, que seria algo mais ou menos como, né, numa autenticação de cartório, você vai lá, vai ver se a assinatura está batendo com a assinatura que está no banco de dados. E você ganha um carimbo. Um carimbo de uma pessoa. Né? Só que você tem uma instituição ou uma pessoa aprovando isso. Certo. No caso da cana, essa mesma verificação, ela ocorre por dezenas de pessoas, como é o caso da THC, que 81 pessoas participaram. Então, isso para explicar o CERN, né? Eu já entro em quais são os critérios que a gente trabalha também.
Mas então, seria mais confiável você certificar tendo a validação de 81 pessoas do que uma só. Por quê? Corromper uma pessoa é mais fácil. Claro. Né? Você pegar ali, por exemplo, um escrivão ou um atendente ali do cartório e pagar para que essa pessoa fraude aquele documento, parece muito mais simples. Não estou dizendo que isso acontece, né? Mas em alguns casos, infelizmente, acontece. Já você fraudar, fazer com que 81 pessoas fraude para o teu objetivo, que são pessoas que você nem sabe de onde são, que pode estar em qualquer lugar do mundo, é muito mais difícil. Com Né? certeza. E fraudar uma não invalidaria. Mas me explica assim, você falou aí da THC, o que exatamente a Canacoin tem com a THC? Em que processo vocês estão aí trabalhando juntos? A da THC foi o primeiro certificado que a gente emitiu, né? A gente está fazendo a certificação a da THC é uma associação de pacientes, né? Não é isso? Sim, a THC é uma associação de pacientes lá de Marília, que tem ali o Dário como um dos founders ali, mas que se inspira muito ali em grandes produtores aqui do país, né? Como, por exemplo, a própria Pepe, o Enor ali da Flor da Vida, ajudando, dando mentoria também, a Cidinha da Cultive. Então, ele peitou ali em Marília criar uma nova associação. Uma associação pequena, uma associação hoje que deve atender ali um pouco mais de 100 pacientes. Tá. Foi o primeiro que topou certificar com a Cana, porque nós não somos uma certificadora oficial, não é exigido pelo governo o nosso selo. Então, Claro. a gente trouxe eles para fazer esse primeiro experimento. E a gente verificou ali com a THC 9 critérios. Primeiro, o QIC dos sócios, ou seja, a gente garantir que os sócios são pessoas reais, que a gente não tem um empreendedor shade ali, que é uma outra empresa, você não consegue rastrear e saber se aquilo ali é idôneo ou não. Então, essa foi o primeiro critério auditado. O segundo critério é, de fato, a área de reserva legal. No caso da THC, por estar no espaço urbano, não precisava comprovar essa área de reserva legal, né? Então, é só uma validação mesmo da matrícula do imóvel de que não existe essa necessidade. A gente verificou a medida judicial da THC, então que eles estavam autorizados, qual era o limite que eles poderiam ter ali de plantação, né, para atender os pacientes dele. Verificamos também as políticas anticorrupção da THC, porque é um selo ISD, né? Então a gente olha, não é só a conformidade legal, por mais que esteja pautado nisso nesse começo, mas olha para as políticas anticorrupção. É importante a gente entender que essa associação ela tem um canal de denúncia, que proteja a pessoa que está denunciando caso exista alguma prática ilegal acontecendo ali. E, infelizmente, com cannabis, às vezes a gente fica mais suscetível a isso acontecer, né? Porque, enfim, pelo domínio do comércio que a gente tem hoje, que vem de meios ilegais. Sim. Então, a gente entendeu que esse critério, ele era um critério muito importante também. A gente valida as práticas ambientais e de gestão de resíduos, né? Então, como que é feita essa gestão de resíduos pela THC, pela da APEP agora, que a gente vê que tá bem madura a operação de gestão de resíduos deles, entre outros critérios. Mas por quê? Você também trabalha com a PEP? Sim, a PEP é uma das nossas parceiras, né? A Margarete e o Marcos lá atrás, lá toparam também ajudar a gente nessa empreitada, fazer parte desse primeiro experimento. A gente está ali na certificação da PEP com cerca de 46, 47 pessoas. A gente quer bater 100 pessoas participando dessa certificação. Mas me explica o que define se tem, por exemplo, na THC são 81. O que muda para que na PEP sejam 40 e poucas? São pessoas que contribuem de que maneira? Precisa pagar? Me conta. O que diferencia basicamente hoje é o tempo mesmo, né? A THC, como ela estava numa fase experimental, a gente demorou muito tempo, a certificação dela teve mais tempo para entrarem novas pessoas. A da PEP já mais recente, lançada ali do segundo quarter desse ano. E acho que esse é o principal ponto que diferencia. Como que essas pessoas participam ou não desse processo e por quê? E o que me dá a garantia de que essas pessoas elas vão falar a verdade? Porque o nosso modelo é mais ou menos assim, tá? Produtores sobem ali os documentos e provas e evidências que vão ser verificados pela comunidade. A comunidade, ela precisa fazer uma verificação e dizer a verdade. Como a gente garante isso? Basicamente por um modelo que em cripto a gente chama de prova de valor. Ou seja, se você quiser participar, você precisa deixar algo que garanta que você vai
falar a verdade, porque se você fraudar, se você mentir, você pode perder esse algo que é algo importante para você. E Tá. dentro da dinâmica cripto, né, o financeiro ele acaba sendo um ponto importante. Então, em outras palavras, você paga para participar dessa certificação. Mas tudo dando certo, você verificando, batendo, né, você em compliance, em conformidade, alinhamento com as respostas da comunidade, que são as respostas verdadeiras, você vai pegar uma recompensa e tirar o dinheiro que você travou ali de volta. Então, essa dinâmica garante que eu não vou fraudar, porque se tem do outro lado 80 pessoas Claro. e eu sou um, se eu fraudar, ou se eu falar assim, eu só quero pegar a recompensa, então eu vou responder sim em tudo, né? Isso pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer, a pessoa pode pensar, vou responder bem para a Pepe aqui, colocar tudo bem aqui, que ela faz bem, porque isso pode ser que a certificação dela tire uma alta nota e isso valorize o token. Então, as pessoas podem pensar dessa maneira. Sendo que, na verdade, a gente sabe que o que vai valorizar é o que a gente entrega, é o nível de confiança que a gente traz para esse processo. Não importa se a Pepe tá bem ou se ela tá ruim. O que importa é a gente conseguir trazer uma verdade mais próxima da verdade real, absoluta. Olha que interessante, eu acho que é a primeira vez, eu já converso com você há alguns anos, que de fato eu entendo. E aí eu tinha até comentado com você antes, né, que antes esse tema era um tema mais distante. Agora eu venho me aproximando porque de fato comecei a entender, né, o tamanho da liberdade que essa tecnologia, das possibilidades que ela nos oferece. E tô aqui chocada. Mas aí, Luiz, como é que faz para participar da comunidade da Canacoin? Para participar da comunidade, hoje, basicamente, tem diversas formas, né? A gente concentra a nossa comunidade, conversas ali dentro do Discord. Então, às vezes, você, não quero nesse início comprar um token, mas quero começar a entender sobre o projeto, quero conectar com pessoas que pensam parecido comigo, que estão em prol de uma regulação da cannabis favorável também para a reparação de danos ambientais, sociais, tudo mais. Você pode acessar o Discord da Cana. Você pode procurar isso em qualquer rede nossa, né? Basicamente no Twitter, no Instagram, você colocar lá Canacoin, você vai encontrar a Cana e lá na link bio você consegue acessar o nosso Discord. Para quem quer ficar um pouco, eu não tenho muita interação ali com humanos, eu só quero acompanhar o desenvolvimento do projeto. Então pode seguir ali o nosso Instagram, nosso Twitter, que você vai estar por dentro aí das próximas etapas do projeto. E, por fim, se você quiser de fato participar da comunidade, se envolver com certificação, tudo mais, e estar dentro ali do que a gente chama dos nossos validadores da rede, aí você pode comprar o token KNN, seja no mercado Bitcoin, ou seja na própria plataforma da Cana. Né? Hoje ele está ali cerca de 20 centavos aproximadamente, você compra a quantidade que você quer, né? Dentro do mercado Bitcoin, na plataforma da Cana é um mínimo de R$60, e a partir daí você já consegue participar da certificação da APEP, por exemplo. Olha que legal, gente, pelo amor de Deus, tô adorando. E aí, assim, por exemplo, nessa aproximação com o governo, né? Seria ótimo para o setor, seria ótimo para o próprio governo contar com um processo cripto, né? Nessa coisa da cannabis, sobretudo. O que está faltando para eles adotarem essa tecnologia? Você já chegou a ter contato com alguém lá de Brasília para falar sobre isso? Esse ainda é um calcanhar de Aquiles nosso, né? Como os 5 empreendedores da Cana vieram mais de um mercado mais tradicional, com mais relações empresariais do que governamentais, vamos dizer, a gente tem poucos contatos, mas tem um player que é sócio também da Cana, que ajuda muito, contribui para isso e está mais próximo desse cenário, né? E ajudando a gente a articular, que é a própria Sinapse. Então a Sinapse é uma das sócias da Cana, né? Para quem não sabe, a Sinapse é um grupo de empreendedores da cannabis ali, né? Constituído por 2 advogados e outros 2 consultores, que é o Emílio Figueiredo e o Sandro Langer, que eles são ali provavelmente os maiores nomes, ou entre os maiores nomes, né, da regulação aqui no país, fez muito ali pra gente. O Emílio Ricardo Nemer, né? E aí a gente tem ali o Sandro Langer e o Vinícius Alvarenga, que são ali consultores, manjam muito do mercado financeiro, do mercado ESG, e os 4 se juntaram em prol, né, de uma consultoria canábica que ajudasse a avançar em regulação do mercado e estruturar modelos de negócios com empreendedores. São sócios da Cana hoje, então eles têm mais essa frente, essa atividade. O que a gente está agora é com uma nova campanha que deve ir ao ar
provavelmente em algumas semanas, que é uma campanha para certificar tudo, que é onde a gente quer chegar no barulho de essas pessoas perceberem o valor da cana e a gente conseguir ter a oportunidade de mostrar o porquê é mais confiável, né? E mais nobre também, tá? Porque eu não falei sobre isso, mas a gente é quase que um Robin Hood ali da cannabis. Por quê? Ao invés de você pagar uma grande, uma ISO, R$100 mil para fazer uma certificação, já eliminou pequenos e médios produtores, para começar. E você pagar para ela um player, você está pagando para a comunidade, porque no outro lado, como é que esse modelo se sustenta? Ao invés de você comprar um certificado da ISO, você vai lá e compra um da cana, de R$2 a R$5 mil você consegue certificar. Hoje a gente vai fazer uma rodada gratuita aí também, né, nesse lançamento de campanha, mas basicamente é um preço acessível e melhor. Esses R$2 a R$5 mil, eles são distribuídos para as pessoas que participam. Isso não é um lucro da cana, né? Não é uma venda, não, ele está sendo colocado para ser distribuído para essas pessoas. Né? A gente ganha em outros aspectos, né? Em entregar um bom produto, valorização de mercado, no setup que a gente faz para esse produtor, na ajuda da consultoria que a gente faz para ele. Então, eu espero que a gente consiga, com essa nova campanha, né, ter um alto volume de empresas certificadas, mesmo que uma certificação básica, para que a gente alcance essa esfera governamental, né, para que eles estejam mais atentos. Porque, querendo ou não, a cana, ela mistura cannabis e cripto, né? E são dois tabus. Cripto é um tabu por um lado, cannabis é por outro. Então, às vezes, você tem ali um político que está mais engajado com a pauta canábica, mas odeia cripto, né? Ou, não, isso daí é pirâmide, isso daí é... Enfim, então tem vários estigmas ainda a serem desconstruídos, mas eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo abrir um pouco mais esse espaço e chegar nessas pessoas. Que massa, adorei saber disso. Agora, falando assim, tá, a gente falou sobre a tecnologia cripto e blockchain, né? Mas eu queria falar mais especificamente do Bitcoin. Você vê alguma maneira desses dois mercados, Bitcoin especificamente, né? Não qualquer cripto, mas Bitcoin e a cannabis, de trabalharem juntos de alguma maneira? Tem algumas maneiras, né? Sim, vou pegar a mais básica primeiro, né? Que o Bitcoin tem sido muito usado como reserva de valor, por exemplo. Então, para você, de alguma forma, trazer reservas, garantias do teu produto, você pode, de alguma forma, lastrear com o Bitcoin e tudo mais. E também deixar isso como um efeito colateral, por exemplo, de um token que você venha a criar dentro desse contexto cannabis. Essa é uma possibilidade. Mas eu acho que a principal possibilidade, que pode ser com Bitcoin ou pode ser com Ethereum, como foi o caso da cana, né, inclinando mais para Ethereum ali, que é de usar a própria blockchain do Bitcoin, ou do Ethereum, ou da Polygon, ou de outras, para construir aplicações que tragam essa verdade imutável. Então, um aplicativo, garantir que uma cota societária, por exemplo, de uma pessoa, ela representa aquilo, e aí você já pode pegar, representa exatamente o que você comprou e que ela não pode ser duplicada, que não vai ter nenhum tipo de fraude de você conseguir vender um ativo que não existe, né, que está sendo duplicado de um outro ativo onde a pessoa não tem a posse, e até mesmo fazer essa equiparação de lastro desse ativo societário, por exemplo, né? Eu acho que essas são aplicações bem comuns e pro Bitcoin especificamente, acho que são as que mais se encaixam. E aplicações diversas, tá? Daí é a criatividade do empreendedor, da empreendedora ali, em como montar um modelo de negócios criativo que utilize essa tecnologia blockchain, toda essa rede de validadores e de infraestrutura que o Bitcoin proporciona pra gente. De graça, né, ainda por cima. Pública. Não, gente, tô assim, impressionada. O que você acha, Luiz, que tá faltando pro brasileiro comum entender de vez e adotar as cripto e o cripto e tudo isso? Eu vou falar, a minha resposta ela é polêmica, tá? E é apenas uma opinião. Não quer dizer que representa a verdade nesse quesito. Eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais em termos regulatórios. Porque passou aí pelo mercado muita cripto, e eu vou dizer para você que aí cerca de 80%, 90% das criptos que não tinha fundamento nenhum, shitcoin, que acaba gerando uma imagem generalizada do mercado que acaba pegando em outras criptos também, né? E aí as maiores, elas acabam
tendo ali uma rede muito forte que defende, mas as menores, elas ficam sugadas por esse estigma, ficam nessa linha, né? Então eu acho que uma regulação que ajude a prevenir esse tipo de caso, mas que também não mate todos os fundamentos do porquê a cripto foi construída, seria o ideal. O que é muito difícil, né, você conseguir fazer isso, porque um dos principais fundamentos da cripto é você no controle da tua propriedade, do teu dinheiro, da tua moeda, né, sem que ninguém saiba. Claro. Como fazer uma regulação que, ao mesmo tempo, permita essa privacidade na informação, mas que previna possíveis fraudes e identifique players que estão sendo maliciosos no mercado. É um grande desafio, tá? A gente não está caminhando muito bem para esse lado, mas eu espero que sim, que a gente caminhe, como, por exemplo, Singapura, que já é mais avançada nisso. A gente tem alguns estados ali, por exemplo, Wyoming, nos Estados Unidos, que tem uma regulação mais favorável, que consegue navegar no meio dessas duas coisas, entre a privacidade e essa E a segurança, né? barreira. E a segurança. Claro. Gente, adorei. Você, cada vez que a gente conversa, faz puff. Mas agora eu acho que eu peguei no tranco e vocês vão ver por aí muitas matérias a respeito de cripto e cannabis e psicodélicos, que a gente nem chegou a falar, mas também tem a sua importância e estão começando a falar a respeito. Então, Luiz, quero muito te agradecer sua presença aqui. Já estou amando esse episódio, é um dos meus preferidos dessa temporada. Então, muito obrigada por isso. Volte sempre e vai me contando coisas, porque eu quero, né, repassar todas essas informações que você tiver pra galera, pra gente conseguir entender isso juntos. Que massa, eu é que agradeço. Muito obrigado. É sempre um prazer falar contigo e poder falar sobre esses assuntos melhor ainda, né? Adoro falar e vou te manter atualizado assim. E também, sempre que quiser, pode me chamar para qualquer coisa, tá? Desde um café a um podcast, a uma ideia que você estiver pensando, enfim. É isso. Aqui. Inclusive, já aqui nos bastidores, vou te chamar. Obrigada, Luiz. Obrigada, gente. Até semana que vem. Graças a você que ficou com a gente aqui até agora. Se você gostou do papo, deixa um like, uma estrelinha, um comentário, enfim, vai depender da plataforma que você está ouvindo o Cannabis Hoje Pod. Mas não deixa de fazer isso não, e se puder, compartilhe o episódio com um amigo, porque ajuda demais a espalhar e engrandecer o nosso trabalho. E se quiser falar comigo, é só mandar um alô no cannabishoje@gmail.com ou seguir a gente no Instagram, no @cannabishoje. O Cannabis Hoje Pod vai ao ar toda terça-feira. É apresentado por mim, Anitta Crepe, e produzido pela Leopoldo Electrical Group. Até a semana que vem!